Bem, vamos começar a nossa aula de hoje, trabalhando exercícios. Ok. Agora tudo bem. Prepara a caneta, o papel. Vamos ao primeiro exercício de mudança de base. Trabalhamos coordenadas de um vetor com respeito a uma base de um espaço vetorial. E aí já estamos preparados para o primeiro exercício. De aquecimento temos, considerando as bases B e C do espaço vetorial R2. Aí estamos com uma base canônica, 1001, a base B, e a base C, também dois vetores. Então, vamos... A propósito, queremos escrever, preste bem atenção, vamos escrever os elementos da base C como combinação linear dos elementos da base B. Então, a ideia é pegar cada vetor, as bases aqui ordenadas, é o primeiro vetor da base C, e escrever como combinação linear dos vetores da base B. Então, pegamos o segundo vetor e procedemos do mesmo modo. Então, vamos iniciar, pegando o vetor de coordenadas 1, 1. E vamos escrever como combinação linear de 1, 0, 0, 1. Claro que esses vetores, por ser combinações triviais, você já sabe quais são os escalares que figuram nessa combinação linear. Veja que 1, 1, nós temos 1 vezes E1, mais 1 vezes E2. E 0, 1, como sendo 0 vezes E1, mais 1 vezes E2. Porque os vetores da base B são vetores canônicos, vetores triviais. 1, 0, 0, 1. Agora, nós queremos lembrar que estamos ilustrando um exercício de mudança de base. Então, vamos, a propósito, escrever essa matriz e usaremos essa notação aqui. Vamos chamar de matriz M, a matriz de mudança de base. De B para C. De B para C. Bem, e aí, então, o que vem a ser essa matriz? Essa matriz, ela é constituída em cada coluna com os escalares que figuram nas respectivas combinações. Essa combinação linear aqui, ó. Você tem os escalares 1, 1. Nesta outra combinação linear, você tem 0, 1. Então, essa matriz mudança de base, da base B para C, você vai escrever exatamente em cada coluna os escalares que figuram nessas combinações. Na primeira coluna dessa matriz, vamos escrever 1, 1. E na segunda coluna, escreveremos 0, 1. Sempre assim. Mas observe, estamos escrevendo os elementos da base C como combinação linear dos elementos da base B. E aí temos a matriz mudança de base, de B para C. É assim que procedemos. Então, vamos escrever essa matriz. Aqui está a matriz, tal qual foi descrito.
Tudo bem? Então, vamos em frente. Devo adverti-los que, caso você não tenha vetores canônicos, facilmente formando a combinação linear, você deve determinar os escalares que figuram em cada combinação linear. Aí sim você vai se deparar com um sistema linear. E aí você tem que resolver para encontrar esses escalares que figuram. Aqui foram escritos rapidamente por conta de dispensar qualquer cálculo mais trabalhoso. Observe agora que estamos considerando as bases B, também a base canônica e a base C, 1, 1, 0, 1. Estamos repetindo, né? Mas temos um propósito, exatamente a construção da mudança de base. Antes fizemos a matriz mudança de base, de B para C. E agora, nós vamos escrever os elementos da base B como combinação linear dos elementos da base C. Claro, todos já estão familiarizados e quando nos referimos a elementos, são os vetores da base, do espaço vetorial. Então, vamos escrever aqui. Queremos combinação linear dos vetores da base B para a base C. Então, vamos escrever. Escrevendo de B, temos dois vetores, os vetores canônicos. Então, vamos pegar o primeiro vetor. O primeiro vetor é E1. Escreves como é do R2, de coordenadas 1, 0. Então, vou escrever 1, 0 igual. Veja que não identificamos facilmente os escalares que figuram nesta combinação. Não identificamos facilmente. Por isso, escrevemos as letras A e B. Claro, e vamos nos deparar com um sistema linear. E aqui você percebe, multiplicando coordenada a coordenada e somando, teremos a comparar na primeira coordenada do vetor canônico, que é 1, teremos A igual a 1. E na segunda coordenada, que é 0, teremos A mais B. Confira, por favor. Multiplicando coordenada a coordenada, somando e comparando ao vetor da base B. Assim estamos escrevendo B como combinação linear dos elementos da base C. Tudo bem. Aí você monta o sistema, resolve o sistema linear, já que A é 1, B vai ser quanto? Menos 1. O mesmo procedimento com o segundo vetor,
da base B, do espaço vetorial R2. Gosto de frisar para que vocês fiquem familiarizados. Então, escreveremos 0,1 como combinação linear dos vetores 1 e 2, respectivamente, da base C, do espaço vetorial R2. Então, vamos escrever 0,1. E aqui escrevemos escalares A e B para diferenciar. Vamos escrever com letras maiúsculas. E vamos determinar esses escalares que figuram nessas combinações. Então, 0,1 é igual a A que multiplica o primeiro vetor, mais B que multiplica o segundo vetor, sempre da base C. Veja que estamos escrevendo os vetores da base B como combinação linear dos vetores da base C. E mais uma vez temos o quê? O sistema linear. O propósito aqui não é dificultar nos cálculos, e sim mostrar a vocês o funcionamento. Exatamente como funciona e como montar posteriormente a matriz mudança de base. Por enquanto, estamos escrevendo as respectivas combinações lineares. Ok? Depois, um pouco de calma, vamos resolver logo esse sistema aqui. Aqui teremos aqui, ó, multiplicando coordenada a coordenada e somando, comparando com a primeira coordenada, temos A igual a 0. É isso mesmo? Confira. A igual a 0. E a segunda coordenada, que é 1, vai ser A mais B. A mais B igual a 1. Então, o sistema é esse. Se A é 0, B é 1. Facilmente você identifica. Volto a frisar. O exercício é trivial. O intuito é que você entenda o funcionamento. Preste bem atenção. Determinamos os escalares que figuram em cada uma das combinações lineares. Determinamos os valores de A e B e de A e B maiúsculos. Ok? Aqui já temos esses escalares. Então, quando você pretende escrever a matriz M, mudança de base de C para B, o que você faz é exatamente isso. Presta bem atenção. Aqui nós temos a conhecida matriz mudança de base. A leitura é importante. Esta matriz é a mudança de base de C para B. Estamos fazendo a leitura de baixo para cima. Então, de C para B. Percebam que quando fazemos a mudança de base de C para B, escrevemos os vetores da base B como combinação linear dos vetores da base C. Importante que a notação está correta. Presta bem atenção. Essa matriz, já sabemos que ela é constituída em cada coluna com os escalares que figuram nas combinações lineares. Na primeira combinação e na segunda. Obedecendo a ordem. Então, vamos escrever na primeira coluna os números 1 e menos 1. E na segunda coluna, 0 e 1. E aí sim, nós temos a matriz mudança de base de C para B.
Agora temos um exercício um pouquinho mais trabalhoso na interpretação. Porque não adianta você ir passando exercícios e não condicionando o entendimento das nuances que cada exercício desse vem apresentar. Então, é preciso um pouco de paciência. Os exercícios aqui apresentados requerem entendimento da teoria. Muitos, aparentemente, são fáceis de fazer quando você entende o procedimento. A exemplo que você tem aí, considerando essa matriz M, aqui você já lê, veja, é a mudança de base de C para B, de baixo para cima que você lê, ó. De C para B. Friso bastante, ó. Mudança de base de C para B. E aqui você tem as entradas desta matriz. É uma matriz o quê? Quadrada, de ordem 3. Mas essa matriz, já comentamos no início da aula, que essas entradas são os escalares que figuram em cada uma das combinações lineares. Como nós estamos fazendo a mudança de base de C para B, C e B são bases do espaço vetorial, R3. Então, na primeira combinação linear, os escalares que figuram na combinação linear são 1, 1 e 1. Isso na primeira combinação linear. Aí você deve tomar consciência no aprendizado de qual combinação estamos comentando. Perceberam? Não basta só você lembrar que são os escalares que figuram em cada uma das combinações lineares. Como você está fazendo uma mudança de base de C para B, então você vai pegar o primeiro vetor da base B e vai escrever como combinação linear dos vetores da base C. E vai perceber que os escalares que figuram nessa combinação são precisamente 1, 1 e 1. Assim, você pega o segundo vetor, escreve a combinação linear, e, claro, como o segundo vetor não é igual, você tem uma nova combinação linear, novos escalares, 1, 0 e 1. E o terceiro vetor, porque a dimensão aqui do espaço vetorial é 3, você tem a terceira combinação linear. E tem os escalares que figuram nessa combinação linear, que é 1, 0 e menos 1. Pronto. Entendido isso, já podemos continuar. Só colocando aqui um detalhe. Esse detalhe é importante aqui na pergunta. Se a matriz coordenadas de V com relação à base B é dada pelas coordenadas do vetor V com respeito à base B, essa matriz coluna, veja que você tem aqui a matriz coordenadas de V com respeito à base B. Então, você pega um vetor do espaço vetorial R3, e escreve como combinação linear dos vetores
da base B, que é um conjunto de vetores, né, linearmente independente. Não esquece isso. E que geram um espaço vetorial. Por isso mesmo que podemos escrever a combinação linear dos vetores da base. Então, aí você tem 0, 3, menos 1. Isso é as coordenadas de V com respeito à base B. Então, foram dados esses dois elementos. A matriz mudança de base, de C para B, e também a matriz coordenada de V com respeito à base B. Ora, tudo pronto para continuar. Perfeitamente. O que vamos fazer agora é esse cálculo. Como já tínhamos aqui as coordenadas de V com respeito à base B, nós vamos calcular a matriz coordenadas de V com respeito à base C. A nomenclatura é a mesma. Coordenadas de V com respeito à base C, porque C e B são base do mesmo espaço vetorial. E fique claro isso. Bem, aí você já tem um exercício que apresenta para você a primeira fórmula da mudança de base. Claro, nessa primeira aula, tentei evitar umas complexidades maiores, fundamentando a teoria exatamente no embasamento de professores mais experientes. Então, veja, aqui você tem as coordenadas do vetor V com respeito à base C. Você vai escrever exatamente assim. Agora, como determinar essa matriz? É o que nós precisamos identificar. Ora, para início de conversa, nós fizemos aqui uma aula anterior a essa, onde tinha uma demonstração da matriz mudança de base, com a apresentação de um teorema. Mas não vamos voltar a esse teorema agora, não. Vamos só lembrar que as coordenadas do vetor V com respeito à base C será dada pelo produto dessa matriz. Eu vou logo escrever aqui, ó, vai ser igual essa matriz, e ligeiramente eu vou multiplicar por essa matriz, para você não achar que essa matriz é essa, né? Então, eu vou logo escrever essa matriz aqui, ó, do lado. Porque eu estou querendo lhe convencer que a matriz coordenada de V com respeito à base C é o produto dessas duas matrizes. E antes que você conclua que são iguais, não são, né? Então, faremos a multiplicação matricial. Veja que tudo é permitido aqui, né? Você tem uma matriz quadrada de ordem 3 e uma matriz coluna de ordem 3 por 1. Então, multiplicação permitida. E aí, você multiplicando, aqui você vai obter a primeira entrada zero, 3, 3 menos 1, 2.
Acompanha aí, ó. 0, 3, menos 1, 2. 0, 0, 0. E aqui, 0, 3, mais 1, 4. Então, ficamos com a matriz coluna, portanto, a matriz de ordem 3 por 1, com as entradas 2, 0 e 4. 2, 0 e 4. Confira. É sempre bom você conferir. É sempre bom você acompanhar, para você estar sempre com atenção plena naquilo que estamos fazendo. Bem, como eu havia prometido, antes de passar à frente essa aula de mudança de base, eu vou colocar aqui um rabisco aqui para você. Pronto. Não sei se dá para você ver daí. Estou usando aqui minha câmera. Vamos tentar aqui deixar mais visível possível. Isso é fundamental que você esteja vendo com detalhes. Claro, foi feito aqui manualmente. Olha aqui, ó. É a mesma matriz. Só que eu escrevi aqui à mão. Porque você tem a matriz mudança de base. Vai mentalmente aí fixando. Lê-se a matriz mudança de base. Claro, considerando o espaço vetorial aí, né? A base C para a base B. Base B para a base C. E na multiplicação matricial aparece aqui as coordenadas do vetor V com respeito à base B. Notem, ó, base B, base B. Essa multiplicação matricial gera as coordenadas do vetor V com respeito à base C. Isso é muito importante. Se não, o mais relevante para você lembrar. E notem que quando você precisa calcular as coordenadas do vetor V com respeito não à base C, mas sim à base B, aí sim você tem que calcular a matriz mudança de base, não de C para B, mas de B para C. E a matriz mudança de base de B para C, quando multiplicada pelas coordenadas de V com respeito à base C, aí você tem o quê? Aí você tem as coordenadas do vetor V com respeito à base B. É assim que funciona. Então, olha só o esquema bem didático, né? Não gosto de fazer autoelogios, mas aqui está toda a dica que você pode fazer uso para seus estudos aí. Aí está mais uma atividade para você tentar agora nesse momento. Você está no espaço vetorial R2. Estamos colocando espaços vetoriais onde podemos nos situar com facilidade, entender melhor esse funcionamento da matriz mudança de base. Veja que a matriz que temos, ó, nós temos as bases B e C, respectivamente, do espaço vetorial R2, e temos também a matriz mudança de base.
de B para C. Veja, de B para C. De B para C. E aqui já temos essas entradas, que facilita todo o nosso cálculo. Então, aqui está o nosso questionamento. Como determinar essa matriz? A matriz está pronta aqui, mas há esse questionamento. Você já se sente seguro a calcular essa matriz? Pense aí. A matriz está calculada. Obviamente, levaríamos um tempo para calcular. Mas é interessante. Com toda a abordagem que já vimos até agora, você pode ousar na interpretação. Será que você ainda está confundindo? Eu posso tentar, professor. Tenta aí. Vamos ver. Vamos ver o que você está entendendo na interpretação aqui. Presta bem atenção. Essa matriz já está calculada. O exercício consiste exatamente em compreender como você determinar esta matriz. Então, pegamos aqui o primeiro vetor da base C, escrevemos com combinação linear dos vetores da base B. Pronto. Só que perceba que não conhecemos, teoricamente, os escalares que figuram nessa combinação. Se não tivéssemos a matriz, claro. Óbvio que, pelo que já descrevemos, sabemos que os escalares que figuram nessa combinação linear devem ser as entradas da coluna dessa matriz. A primeira combinação está sempre na primeira coluna da matriz mudança de base. Isso foi dito logo no início da aula. Então, claro, se você olhar para a matriz aqui, você identifica quanto vale esse escalar A1, 1? 1. Quanto vale o escalar A2, 1? Está aqui na matriz. Só olhar para a matriz você tem. Mas resolvendo o sistema, você não deixa dúvida. Então, se você percebeu como você monta a sua combinação linear, você identifica essas entradas. Veja, do mesmo jeito que fizemos no exercício anterior, vamos nos deparar em um sistema linear, multiplicando coordenada a coordenada. Menos A1, 1, mais A2, 1, igual à primeira coordenada, que é menos 3. A1, 1, mais A2, 1, igual a menos 1. Aí está o sistema linear. Como é de duas incógnitas, né, duas variáveis, método aditivo, facilmente você identifica os valores 1 e menos 2. É só somar um com o outro. Você tem A1, 1 é igual a 1, A2, 1 igual a menos 2. E observe onde eles estão. Olha a matriz lá. Para fixar, olha aqui, ó. A entrada na sua respectiva posição, ó. 1 e menos 2. Ó, A1, 1. Por isso que nessa combinação, propositalmente foi colocado A2, 1, para identificar menos 2. Claro que você pode escrever aqui A e B
desde que você saiba que as entradas que figuram nessa combinação linear ficam na coluna da matriz. Mas aqui, propositalmente, ó, indicando a posição das entradas correspondentes. O mesmo vai acontecer quando você pega o segundo vetor da base C. Aqui está a combinação linear do segundo vetor da base C com os vetores da base B. Multiplica tudo, calcula o sistema linear, e ao fazer isso, o que é que você vai encontrar mesmo? Exatamente as entradas da matriz mudança de base. Não esqueça que é de B para C. Sempre que estiver calculando, você tem que estar lembrando se é de B para C ou se é de C para B. Caso você confunda isso, volte, porque não adianta nada. E você vai se deparar com essa necessidade em exercícios mais complexos. Então, vamos resolver o sistema como se não soubéssemos a resposta. Aqui, pelo conhecimento que já temos, já sabemos que A12 é 2 e A22 é 1. Já sabemos. Mas, resolvendo o sistema, você confirma. Pelo método aditivo, mais uma vez, ó, somou, você vai obter quanto? A12, somou, desapareceu. 2A22 é igual a 2. Então, A22 é igual a 1. Se A22 é igual a 1, A12 é igual a 2. Tá certinho. Só conferir. Mudança de base. Bem, na mudança de base, de forma teórica, você tem como precisar os procedimentos, os passos de como determinar a mudança de base. Basicamente, você tem um espaço vetorial, conhece a dimensão, tem duas bases e quer fazer a mudança de base. De uma base B para C, de C para B, de alfa para beta, de beta para alfa, enfim. Então, vamos lá. Vou continuar considerando aqui o espaço vetorial R2. Vamos pegar duas bases. Veja agora que nós estamos na teoria. Vou pegar uma base canônica. Aí eu volto lá, ó, mostro para você, ó, o esquema que nós fizemos aqui. Ó. Queremos mais fundo. Entender esse funcionamento. Vamos lá. Aqui temos duas bases, a base alfa e a base beta. Claro, dois vetores, considerados também no R2. Aqui é a base canônica, você conhece a base canônica. Não está vendo agora, né? Claro, mas vai ver. É essa aqui, ó. É porque lá do exemplo eu coloquei base B e C. Então, esqueça lá a notação da dica da multiplicação matricial, temporariamente, porque aquilo funciona sempre. Mas aqui estou escrevendo base alfa e beta propositalmente. Vamos supor que você não entenda nada daquilo lá, da dica. Aí você tem aqui, ó, essa base é a base canônica, e essa base aqui é uma base do R2, uma base qualquer. Então, presta bem atenção. Exatamente como nós fizemos anteriormente, nós vamos apresentar para vocês duas combinações lineares. Vou pegar cada vetor da base beta e teremos uma combinação linear
com os vetores da base canônica. Ora, isso aí já determina, inclusive, né, quais são os vetores V1 e V2. Você conhece os vetores canônicos. Mas não é isso que nós queremos. Poderia ser o contrário também. Poderia ser escrito E1 como combinação linear de V1 e V2, E2 como combinação linear de V1 e V2. Poderia. Poderia ser o inverso. Mas não é isso o caso. Aqui você tem V1 como combinação linear da base canônica e V2 também como combinação linear da base canônica. Isso facilita, às vezes, quando você quer conhecer os vetores V1 e V2. Se você tem essa combinação, você tem esses vetores. Mas não é isso que nós queremos. Vamos pegar um vetor qualquer, e isso nós podemos por quê? Por qual motivo, por qual força da teoria, podemos pegar um vetor qualquer do espaço vetorial e escrever uma combinação linear com os vetores da base. Qual é a força? Pelo simples fato, quando você tem um conjunto que é base do espaço vetorial, além de ser linearmente dependente, eles geram espaço vetorial. E pela definição de geral, você tem isso. Qualquer vetor do espaço vetorial pode ser escrito como combinação linear dos vetores da base, por esse motivo. Não é isso que é um conjunto gerador? Você tem um conjunto, todos os seus elementos. Pode ser uma combinação linear de um vetor do espaço vetorial. Bem, isso você já conhece, então vamos escrever esse vetor como combinação linear dos vetores da base alfa e também da base beta. Posso escrever assim, então. Claro, são duas combinações lineares distintas, porque as bases são distintas. Eu não posso ter, como foi demonstrado em aula anterior, duas combinações lineares distintas para o mesmo vetor, considerando a mesma base. Mas as bases são distintas. Aqui nós temos a base canônica e uma base qualquer do R2. De sorte que você tem aqui uma combinação linear e aqui você tem uma outra combinação linear. Presta bem atenção. Não dorme não agora, hein? Aí você perde a chave de ouro. Exatamente a matriz que você questionou logo no início da aula. Você estava tentando compreender. Isso. Então, essa matriz coordenadas do vetor V pode ser com respeito a uma das bases do espaço vetorial. Se você fala assim, eu quero escrever as coordenadas do vetor V com respeito à base alfa. Está aí a matriz. Ah, eu quero escrever as coordenadas do vetor V com respeito à base beta. Está aí a matriz. Compreende? Você precisa entender esse fato. Então, inicialmente, você tem V como combinação linear de alfa e V como combinação linear de beta. Então, vamos escrever aqui as coordenadas do vetor V com respeito à base alfa. Está aqui. Olha os escalares que figuram na combinação x1, y1. Então, se você quer as coordenadas de V com respeito à base beta, vai ser o quê? x2, y2.
E sempre é possível realizar essa combinação linear por tudo que eu já havia dito anteriormente. Como ideia principal, e preste atenção nas bases. Vamos anotar aí as bases alfa e a base beta, para a gente continuar trabalhando aí nessa linha. Vou deixar aqui no canto da lousa para não apagar. Não esquece, alfa, a base canônica. Chamamos beta de V1 e V2. Vamos continuar calculando. Assim, vou escrever também aqui as duas combinações lineares que geraram as coordenadas de V com respeito à base alfa e as coordenadas do vetor V com respeito à base beta. Então, vamos lá. Aqui temos as respectivas combinações. E agora, preciso que vocês fiquem atentos. Você tem V1 igual 1 vezes E1 mais 2 vezes E2. E V2 igual a 3 vezes E1 mais 4 vezes E2. Agora, tínhamos um vetor arbitrário do espaço vetorial que pode ser escrito como combinação linear dos vetores da base. De qualquer base, né, do espaço vetorial. Mas nós já tínhamos esse vetor arbitrário, que era o vetor V. Pegamos um vetor V qualquer do espaço vetorial e as duas respectivas combinações. Agora percebam que aqui nós temos x2 vezes V1 mais y2 vezes V2. O que é que você vai fazer? Eu vou destacar para você não perder esse detalhe. Então, é exatamente essa combinação que nós vamos iniciar. Vou pegar V igual a esta combinação linear. Ok? Eu vou destacar daqui, para que facilite o seu entendimento. Pronto. Fica melhor assim. Acompanhe atentamente. Já tínhamos essas combinações, tínhamos as bases, pegamos uma dessas combinações, poderia ser qualquer outra, mas veja, V igual a x2V1 mais y2V2. Vamos substituir V1 e V2, respectivamente, nessa combinação linear. E podemos fazer isso. V1 está aqui. E V2 também. Então, vamos substituir V1 por E1 mais 2E2 e substituir V2 por 3E1 mais 4E2. Contudo, essa combinação linear pode ser reescrita desse modo. E a propósito, o que queremos fazer mesmo? Bem, realizando essa multiplicação, vocês podem perceber que ao lado nós temos uma outra combinação linear de um vetor arbitrário do espaço vetorial com os vetores da base canônica. É certo disso. E quando nos referíamos inicialmente à mudança de base, tínhamos duas bases, alfa e beta. Alfa e beta. E temos as coordenadas de V em relação a alfa e as coordenadas de V em relação a beta, porque tínhamos as duas combinações lineares. Ora, estamos falando da matriz mudança de base.
Então, presta muito bem atenção a isso. Chegando aqui nessa parte, com um pouco mais de atenção, você há de entender o que está acontecendo. Veja, aqui nós temos x2 multiplicando este parênteses, você aplicando a propriedade distributiva. E aqui também, aplicando a propriedade distributiva. Mas quando fazemos isso e somamos, podemos evidenciar E1 e E2, respectivamente. Notem, ó, x2 multiplica E1. Y2 multiplica 3 vezes E1. Percebendo isso? E aqui, ó, x2 multiplica 2 E2. Y2 multiplica 4 E2. Então, podemos evidenciar. Evidenciar no sentido de isolar o E1 e E2. Ou isolar no sentido de evidenciar. É isso aí. Então, vamos proceder este isolamento de modo a escrever a combinação linear das coordenadas dessa combinação linear de V com os vetores canônicos. É ou não é? Então, teremos o quê? Vamos lá, vamos pensar antes, né, de escrever qualquer coisa. Vamos ficar aqui, ó, com... Ó, presta atenção. Ó. Evidenciando E1, teremos x2, vamos mandar mais rápido, x2 mais 3y2 e evidencia E1. Depois teremos 2x2, ó, 2x2, mais 4y2 e evidencia 2. Exatamente. Deu certo. Pronto. E aí? Terminamos? Não. Você pode fazer comparações agora. Olha o que acontece na mudança de base. Você fez essas interrelações e aqui você tem, ó, os coeficientes que figuram aqui nesta combinação linear. Exatamente x2 mais 3y2. Ó, este coeficiente é igual a quanto? x1. x2 mais 3y2 é igual a x1. Enquanto que 2x2 mais 4y2 é igual a quanto? y1. Está percebendo esse detalhe? É uma nuance muitíssimo importante. Então, você monta aí um sistema linear. Com esse sistema linear, fica explicado essa mudança de base. Você vai perceber isso. Obrigado. Então, vamos lá. Então, o sistema está montado. Uma vez que está montado, ótimo. Veja que temos um vetor arbitrário do espaço vetorial escrito como combinação linear dos vetores da base canônica. Mas com essa mudança de base realizada, temos um sistema linear. E o sistema linear pode ser escrito como uma multiplicação escalar. E com multiplicação escalar, você sabe, nós podemos escrever como sendo uma multiplicação matricial, né? 1, 3, 2, 4, a matriz 1, 3, 2, 4, que multiplica o quê? É aqui que você vai descobrir
Eu vou pedir permissão a vocês aqui novamente. Claro que não aquele esquema que nós colocamos aqui inicialmente, que era P para C, C para B. Aqui estamos trabalhando com as bases alfa e beta. E aqui nós vamos ter que localizar onde estão as bases aqui. Mas notem que desse sistema aqui nós temos a multiplicação matricial. A matriz 1, 3, 2, 4 multiplica a matriz coluna x2, y2 e resulta na matriz coluna x1, y1. Vou apagar aqui. E esse é o questionamento principal, né? Então, vamos escrever exatamente esse produto matricial e identificar quais são as coordenadas do vetor V, que é um vetor arbitrário do espaço vetorial, quais são elas em relação, com respeito à base alfa, e quais são as coordenadas do vetor V com respeito à base beta, observando aí nessa inter-relação de combinações lineares. Notem que, pelo sistema linear obtido, nós temos a multiplicação matricial que não nos deixa se equivocar. Veja isso aí. Vou escrever aqui, tem mais espaço. Como eu havia dito, temos a matriz 1, 3, 2, 4, e vai multiplicar a matriz coluna x2, y2. Pronto. Agora é que você tem que perceber o que está sendo gerado. Nessa multiplicação matricial é a matriz coluna, ou coordenadas, né? x1, y1. E você identifica x1, y1 onde? Onde você identifica aqui? Nesta combinação linear aqui, que não destacamos, tá vendo? x1, y1, x1, y1. Olhe os vetores. Olhe em que combinação linear estão figurando os escalares x1, y1 na combinação linear do vetor arbitrário do R2, que é o espaço vetorial, com os elementos da base canônica, que é a base alfa. Então, essa multiplicação matricial gera as coordenadas do vetor V com respeito à base alfa. No entanto, se as coordenadas do vetor V com a base alfa é resultante dessa multiplicação, aí naquele esquema que nós não deixa mentir. Não é? Se você tem a base alfa resultante, então essa aqui é a matriz mudança de base, de alfa para beta. Essa aqui, ó, é a matriz mudança de base, de alfa para beta, e não pode confundir. Então, essa aqui é a matriz mudança de base de alfa para beta. E essa matriz é x1, y1. Concluído. Bem, a intenção aqui não é desgastar e deixar você estressado, não. Queremos ativar a curiosidade para que você possa calcular cada vez mais com desenvoltura, tarimba e destreza. Tentamos paulatinamente mostrar a teoria, exercitando, questionando, e de sorte que foi possível fazer toda essa apresentação aqui, mas sempre tomando cuidado aqui de lembrar as respectivas matrizes,
as nomenclaturas. Essa aqui é a matriz coordenadas de V com respeito à base beta. E essa aqui, as coordenadas de V com respeito à base alfa. E claro, essa aqui já foi dado aqui no lembrete. Não precisa mais, mas se você quiser, você basta lembrar que é de alfa para beta. Sempre lendo assim, de alfa para beta. Você pode olhar assim ou olhar assim. Tudo bem. Bem.